Oi, 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 bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, abril, viramos o mês. Estamos no mês de abril e vamos ler hoje 1 Pedro capítulo 4. A Gabi vai estar conosco hoje, tô esperando ela entrar. Enquanto isso, a Gabi entrou. Se você tiver uma Bíblia, pode pegá-la para que a gente possa ler junto. Muito importante que vocês também peguem a de vocês. Oi, Bom dia, Dani. bom Bom dia, dia Gabi, para tudo bem? todos. Bom dia, tudo bem? Oi, Auristela. Acho que é isso. Bom dia. Isso. É, oi, é a Ah, sua Tetela, é tia? minha tia. Prazer, tia da Gabi. Ela é minha. Ai, ai. E tava falando aqui, né, pra quem tiver a Bíblia pra pegar, pra ler junto com a gente, que é importante. Mesmo que as palavras sejam meio diferentes, mas mesmo assim é legal, É né? verdade. E hoje eu entrei 7 horas em ponto, consegui. A gente atrasa 1 ou 2 minutos. Amém. Mas é até entrar, né? Colocar, sei lá, demora um pouquinho mesmo, Ah, normal. então tá bom. Ah, pode ser Estela. Pode Então, ser Estela. Ela. prazer, Estela. É, bom, hoje a gente vai ler, né? 1 Pedro, a gente tá lendo a semana toda o livro de Pedro. As outras lives estão salvas, né? Então, se você não acompanhou, pode acompanhar depois e ler, né, junto com a gente através da Bíblia. E tem sido muito rico, né? A palavra que Deus tem nos dado, né, através da leitura. E tem sido bem gostoso. Agora a gente tá, então, no capítulo 4. Você quer orar para começar, Gabi? Pode ser. Aí você ora Tá para bom. encerrar hoje. Amém. Convido todos a fecharem os olhos, né? Aqueles que podem, como a gente já tem falado. Senhor, na tua presença, primeiramente, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer pela tua palavra, te agradecer a honra de poder aprender mais e mais de ti. Consagro todos aqui que entraram e os que vão entrar, meu Pai, e ainda aqueles que vão assistir após o término, que o Senhor visite, Pai, cada coração e que traga entendimento, meu Pai, não só no coração, mas também na mente. Senhor, tire todo bloqueio, Senhor, das nossas mentes e nos ajude, meu Pai, a receber a tua palavra como ela deve ser. Pai, nos ensine nessa manhã, nos conduza e já te consagro, meu Pai, o nosso dia diante do Senhor nessa manhã. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então? O celular caiu, mas voltou. Ai, ai. Posso começar? Não dá. Qualquer coisa é só Amém. você interromper. Tá Bom, certo. então a gente vai ler 1 Pedro capítulo 4. Então começa assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás, né? Uma coisa que me chamou a atenção lendo agora, né? É quando fala assim, né? Arme-se com a mesma atitude que ele teve, né? E as atitudes de Cristo, né, que ele teve, mesmo sabendo, né, de todo o sofrimento que ele teve, foi, eu acredito, né, que ter no coração dele, né, através do Espírito Santo, de que ele estava passando aquilo para um bem maior, né? Então, ontem a gente falou sobre as aflições, né,
que se a gente passa por tribulação, nós temos que dar graças mesmo no meio da tribulação. E quando a gente passa por uma tribulação, a gente sofre psicologicamente e fisicamente, né? Também, né? Existem vários tipos, né, de sofrimento, né? Então, quando fala, né, arme-se com a mesma atitude que ele teve, ou seja, já estejam prontos para sofrer, porque é inevitável, né, que esse sofrimento aconteça, né? Se Cristo, que era Deus, sofreu, né? Imagina nós. É só esse parênteses. É verdade. Então, e aí continuando esse versículo, eu vou ler só o 2, porque eu também tenho algumas anotações, que fala assim, ó. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, como você disse, né, assim como Cristo sofreu fisicamente, ele sofreu fisicamente, né, por amor a Deus, assim nós devemos sofrer, né. E aí, eu queria citar aqui, 2 Coríntios 10, 3, deixa eu só achar aqui para ler com vocês. 2 Coríntios 3, que fala assim, ó. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, né? Então, uma vez que nós aceitamos Jesus, como nós já temos falado, né, e temos essa vida com Cristo, nós, aqui na Terra, nós ainda somos carnais, porque nós vivemos na Terra, né? Nós somos forasteiros, como nós já lemos nos versículos anteriores. Forasteiros numa terra que não é nossa. Nós somos agora pessoas, cidadãos do céu, né? Mas nós vivemos aqui ainda, até que chegue a morte física, né? Então, e aí, em 2 Coríntios 10, 3 fala que as nossas milícias, ou seja, a nossa luta, ela então não é mais carnal, ela é espiritual, né? E ali, em 2 Coríntios, em 1 Pedro, né, que a gente leu, ele fala que quando a gente faz isso, né, a gente sofre fisicamente, nós então, ali no versículo 2 fala, para que o tempo que vos resta na carne, ou seja, que até que chega a nossa morte física aqui, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então é necessário esse sofrimento para que a gente viva para Cristo e não mais para as paixões carnais igual vivíamos antes, né? E aí eu tenho que lembrar de dois homens abençoados, uma passagem muito conhecida que eu vou ler, tá no livro de Atos 16. Acho que quem tá acompanhando o nosso leitura já se acostumou com esse emaranhado de passagens, né? Tipo isso. Atos 16, gente, e é uma passagem muito linda, do 19 ao 26, que fala assim, ó. Vendo seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. Já à presença das autoridades e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, é linda essa passagem, né? Então, assim, literalmente aqui eles apanharam por amor a Cristo, né? Literalmente eles apanharam, eles foram açoitados, né? E entra dentro desse sofrimento carnal que Pedro fala aqui, né? Ah, mas hoje eu não apanho, eu não sofro. Não, mas nós temos outro tipo de sofrimento físico. Hoje em dia está muito comum falar assim, em sofrimento psicológico.
pessoas depressivas, pessoas humilhadas, pessoas na internet tem muitas gírias, né? Pessoas que eles estão falando que são ignoradas, né? E elas sofrem um tipo de sofrimento físico, né? Isso afeta a nossa vida física mesmo. Naquela época, eles apanhavam e tudo bem, era lei, né? Podia acontecer isso. Hoje em dia já não pode devido às leis que nós temos hoje, graças a Deus. Mas nós também sofremos algum tipo de sofrimento. Então, deixando Paulo e Silas aí como nossos heróis, né, nossos heróis mesmo do Evangelho, e pessoas que, devido ao sofrimento, ganharam a família do carcereiro. Então, nosso sofrimento também traz pessoas para Jesus. Então, isso é maravilhoso. É verdade. E existem pessoas atualmente que são perseguidas, né, em outros países, simplesmente por ter uma Bíblia dentro de casa, né? E graças a Deus, né, a gente... Exatamente. Eu imagino que isso vai chegar, né, no mundo todo em algum momento da história. Mas por enquanto a gente ainda tem toda essa liberdade, né, de hoje, por exemplo, tá na internet falando de Deus, né, falando de Jesus e lendo a palavra ao vivo, né? Um privilégio. As pessoas não gostam, fato. Você falar de Deus já é um tabu e ninguém gosta. Você fala, Deus, eu sirvo ao Senhor, já é algo tipo, já não gosto dessa pessoa. Mas ainda nós não estamos apanhando. Ai, gente. Ó, eu vou continuar aqui. Agora, versículo 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer. Peraí, eu vou começar de novo. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. A gente acabou de falar isso, né? Amém. Aí, exatamente. Não, pode falar você. Não, então, eles acham estranho que a gente não faz mais parte do pecado, né? E isso que é estranho, porque quando nós não somos iguais a ele, uma pessoa quando... ela não é igual a mim, então eu vou ignorar, né? Então, por isso, muitas vezes, somos atacados, né? Nós não somos atacados porque estamos fazendo algo de errado. É porque simplesmente não partilhamos mais daquela opinião. Eu não acho mais legal, por exemplo, a bebedice. Não acho. E aí eu vou pegar alguém que acha legal a bebedice e aí a minha opinião vai chocar. E é o que acontece. Ela vai me insultar, ela vai falar mal de mim, ela vai falar que eu, né, sendo que a palavra fala que independente, né, do ato, como a gente já falou ontem, independente da vida da pessoa, também nós não podemos julgar, né, cada um segue a vida conforme o que ela acha, né, ela segue, e não tem o porquê de julgamento, mas nós sofremos esse julgamento por causa das nossas ações, que é falar não para o pecado, não para várias coisas que dentro da palavra está errado, né? E esse não, ele não vem por vontade própria, é como se você não se sentisse mais bem, né? É como se não fizesse mais sentido, porque quando a gente vai lendo, né, a Bíblia e vai, tipo, tendo esse momento de intimidade, é como se a gente fosse compreendendo, né? O que alegra Deus, o que não alegra, o porquê eu tô aqui, como que foi que aconteceu tudo isso, né? A vida, né? Porque, né? Tipo assim, vivo, logo penso, e tipo assim, onde eu tô, por que existe tudo isso? Então, onde que tá Deus? Se tem tanto sofrimento? Essas respostas, elas vão sendo esclarecidas, mas é único, né? É um processo individual, por isso que a gente não, né, um não consegue entender o outro, né? E quando... E aí vem aquele negócio que a gente, né, igual você já falou, né, e a gente tem falado o tempo todo. Não é da nossa conta, tipo, ver se a pessoa tá fazendo o processo certo ou errado, né? O que é da nossa conta é fazer o... Tipo assim, se for pra ser diferente dos outros, amém, sabe? E que essa diferença seja uma diferença que seja boa, porque
Por mais que as pessoas não entendam e acham que, nossa, agora a pessoa virou fanática, ou do tipo, nossa, agora só fala disso, sabe? Mas é um processo interno, né? Que a pessoa ela só vai entender quando ela tiver a experiência de viver isso, né? E muitas vezes vem por meio de uma tribulação ou não. E é um presente de Deus para as nossas vidas, né? A gente compartilhar disso. Eu estava lendo agora cedo Romanos, no capítulo. Lá pelo capítulo 9, 10, 11, por aí, sabe? E aí fala sobre esses. Até onde eu li, né? Que eu não li o resto ainda. Mas até onde eu li, que foi até o 12. Não, eu li até o 11. Até o 11 fala do, tipo assim, de nós que somos gentios, né? De que nós recebemos a palavra de Deus. E por que que a gente recebe, né? E por que que os judeus hoje, né, algum deles, e tá até mesmo na época de Jesus, não aceitaram, né, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo. E aí eu queria só ler uma parte que eu não sei porque eu vou ler, mas eu vou ler. Que eu queria ler é o capítulo 12, é Romanos 12, do 17 ao 18, que fala assim, ó. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta os ramos e não o contrário, né? E tipo assim, hoje, se a palavra chega até nós, é porque Deus, ele nos adicionou numa árvore que já tinha, né, já era preenchida. Mas aí, com a vinda de Jesus e como alguns dos judeus não reconheceram, né, Deus foi lá, cortou esses ramos, vamos dizer assim, e abriu a palavra dele para o mundo inteiro, né? E aí, a partir de Cristo, né? E aí, a partir de Cristo, a gente conheceu a Deus e nós fomos acoplados, né? Nessa árvore, né? Então, assim, é um privilégio para todos nós podemos hoje, tipo, saber quem é Deus, né? E para saber quem é Deus, a gente só tem que procurar por Jesus, que ele vai explicar todas as coisas, né? É só isso. É verdade. E como não falar de Deus o tempo todo? Não tem como. Como que você vai viver uma vida sem falar de Deus o tempo todo? Não Então, existe isso, porque tá em tudo, né? não é? Ah, quer ver? Tá em tudo, né? Vamos voltar lá em Romanos 12. Você falou isso daí e agora puxou Romanos 12 de novo. Romanos Vamos 12, lá. 36. Fala assim, ó. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém. Ou seja, tudo é de Deus. Tipo, todas as coisas existem por meio deles e são deles. Tipo, nada que é nosso. Esse celular que você tá aí na mão agora não é seu, o computador não é seu, essa mesa não é sua, essa casa não é sua, seus filhos não são seus, você não é seu. Tipo assim, tudo é dele, sabe? E tipo assim, tipo, e que toda a glória seja dele, né? Que nós somos apenas adotados, né? Como filho de Deus. E é muito, muito, eu acho muito lindo, sabe? A misericórdia e a compaixão de Cristo com a gente, né? De Deus e hoje a gente poder É. ter o Espírito Santo dentro da gente, que era o mesmo Espírito Santo que tinha dentro dos profetas e que todos, assim, achavam os profetas super especiais porque eles podiam se comunicar com Deus. E a gente é assim, de graça. Tipo assim, é só você pegar e buscar e tipo, top, sabe? Simples assim, só. Simples assim. Muito da hora. Tá? É muito legal. Deixa eu ver, aqui a gente passou. Ah, tá. Agora estamos no 5, né? Então, continuando. Isso. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas né? Sobre o julgamento, né? Só para retomar. Lembre-se, porém, que
de que eles terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Amém. Aí tá falando da gente, né? Porque tá falando de nós, porque antes de Jesus estávamos todos mortos. Nós estávamos entregues, como está vindo, né, decorrendo aqui o capítulo 4, nós estávamos entregues ao pecado e estávamos mortos. Né? A Bíblia, ela fala de morte, essa morte é uma morte espiritual, que é a pior de todas. Né? Porque se a gente ainda morre fisicamente, mas nós temos vida em Cristo, nós temos a certeza de que nós vamos viver com Ele, né? Então não vai acabar aqui, né? Tem uma continuação, continue, né? Então nós vamos viver com Cristo, né? Paulo fala isso, né? Se tiver que viver aqui vivo, tudo bem, mas se ele for morrer, ele vai morrer para a glória. Então, os dois tá legal, você viver aqui ou morrer. Então, antes, quando nós não tínhamos Cristo, estávamos todos mortos. Nós, né, estávamos mortos. Mas aí, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos vida. Então, nós vivemos. É como aquele vale dos ossos secos de Ezequiel, que Deus fala para ele assim, filho do homem, profetize. Né? E ele vê um vale de ossos secos, eu creio que é assim que Deus olha para a terra, um vale de ossos secos, de pessoas mortas espiritualmente, e aí ele fala assim, profetize aos ossos que criem vida. E ali Ezequiel, ele vai profetizando, e depois ele profetize que crie carne. E aí ele profetiza que sopre o Espírito para que eles tenham vida. Né? E creio que é essa vida que o Senhor, ele nos dá, e ele quer que todos nós tenhamos essa vida, né? Mas aqui ele fala que ele vai julgar tanto os vivos como os mortos, né? Ele tem esse poder, né, nas mãos dele, e nós, uma vez mortos, agora nós estamos vivos. E nós devemos falar do amor de Cristo para que mais pessoas vivam, para que a vida não acabe aqui, que a vida continue com Cristo, né? Eu queria ler um versículo. Pode, Dani? Hebreus 9, 27. Aquela. Perdi a minha Bíblia. Hebreus 9, 27. Aqui, achei. Que fala assim, ó. E assim como os homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois de o juízo. Então nós temos que viver intensamente com Jesus, porque nós só temos uma oportunidade. E é como se você não aceita Jesus, né? Se você não aceita Jesus, consequentemente você não aceita Deus, é como se você morresse depois de novo. Né? Então é como se tivessem duas mortes para isso. E aí essa segunda morte é a morte eterna, né? Você vai ficar, né, num lugar onde você vai sofrer eternamente. E o eterno é muito grande, eu nem consigo imaginar o que é eternidade. Porque foge a nossa limitação de entendimento, assim, não faço ideia de como que é o eterno, né? Tipo assim, é como se hoje a gente vive amanhã, depois tem depois de amanhã, e em algum momento a gente sabe que vai mudar alguma coisa, né? E vai acabar. Tem um fim. Agora, aqui, né? Pra gente aqui na Terra. Agora, depois disso, é, assim, surreal, foge do nosso entendimento, né? E eu queria ler Romanos 12 de novo. Agora o 33. Ó, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, né? É impossível a gente entender 100% tudo isso, né? E é pela obediência que a gente segue. E é isso só que eu queria complementar.
Então, só relembrando, nós temos que viver, nascer 2 vezes. Agora, a morte, nós, por favor, vamos morrer uma vez só, que é pro corpo físico. Então, viver é nascer 2 vezes. Uma igual a Amanda vai nascer daqui uns dias, né? E a outra é nascer de novo em Cristo. E a morte, só a morte física mesmo, que é quando acaba a nossa linda jornada, a nossa batalha maravilhosa aqui na Terra, e a gente vai viver. E quando a gente morre né, por causa de Cristo, é como se a gente, tipo, deixasse a nossa natureza humana, a gente brigasse, na verdade, com a nossa natureza humana para que ela não tenha poder sobre as nossas decisões, né? Que é o que a gente já leu várias vezes lá em Gálatas 5, que fala, né, quais são os frutos do espírito e os frutos da natureza humana, né? E essa natureza humana, ela tá enraizada em nós, porque hoje nós somos humano e nós somos espírito ao mesmo tempo, né? E esse espírito Verdade. nosso, ele tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E isso acontece a partir do momento em que a gente reconhece quem é Jesus, consequentemente a gente conhece a Deus, e aí a gente começa a ler a palavra, nisso você vai vendo o que é certo, o que é errado, aí o Espírito Santo que hoje habita em você vai te mostrar, olha, isso não tá legal. Aí você não consegue mais fazer mais alguma coisa, né? Ontem na célula o Rafa até comentou sobre deixar um carrinho fora do lugar, né? No supermercado, você sabe que tá errado, aí você não consegue deixar, porque você sabe que aquilo é errado. Aí você vai lá e leva. Então, eu achei o máximo exemplo dele, porque acontece o mesmo comigo. Então, são essas pequenas ações, essas pequenas atitudes que vão movendo o nosso dia e que a gente vai sendo luz na vida dos outros e exemplo. E, consequentemente, em algum momento, essa pessoa é tocada e ela começa a se questionar e aí todo o ciclo, né, de entendimento, quem é Jesus, se inicia, né? É só isso. Agora é o 7, né? Isso. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom para cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo o bom uso da múltipla e variada graça divina. Eu só queria falar alguma coisinha lá no versículo 7 que fala: o fim de todas as coisas está próximo, né? Portanto, sejam... Você tá ouvindo a buzina, né? Ah, parou o alarme. Bom dia, Si, tudo bem? E aí fala assim, né? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. O amor, Jesus é amor, né? Deus é amor. E ao mesmo tempo, ele é pai, então ele é rígido, né? Ele é severo, ele gosta de ordenança, né? E o fim está próximo, muitas vezes a gente já relaciona com a volta de Jesus, né? Ninguém sabe quando, né? Hoje tá falando muito, né? Tipo assim, nossa, tanta coisa ruim acontecendo, só pode ser os fins dos tempos, né? As pessoas dizem. Só que além, né, da volta de Jesus, que vai ser o fim, aí nós também temos a nossa morte, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo e fica lá, ainda tem tempo para Jesus vir, sabe? Minha avó ficava falando que Jesus ia vir, não veio ainda. Minha bisavó falava que Jesus ia vir e não veio. Então tá tudo bem, sabe? Tem um tempo ainda. Mas a gente não sabe quando é o nosso último dia. E a partir do nosso último dia, o que você fez, o que você não fez, você não fez. Então, por isso a disciplina em, nossa, peraí, acho que eu entendi quem é Jesus, sabe? Deixa eu buscá-lo. Porque aqui não é nada. Nada, nada. Por mais que pareça que é tudo, porque sem isso daqui nós não somos nada hoje, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos nossos afazeres, né? Tem toda a nossa vida civil que tem que ser cumprida, sim.
Mas isso ainda não é nada. Por mais importante que seja, isso ainda não é nada. Né? É só isso. Dani, então, e aí, em cima disso que você falou, é interessante, além desse versículo 7, se você lê até o 10, né? Ele fala o seguinte, achei muito legal, o versículo 8, que fala que o amor, ele cobre multidões de pecados. Então, o que significa isso? Né? Aqui está escrito multidões de pecados. Quando nós amamos e pede aqui para amar intensamente as pessoas, nós vamos praticar o que fala. Olha o Rafa aí. Nós já citamos você aqui hoje, Rafa. Quando nós falamos que o amor ele cobre multidões de pecados, a gente volta lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? E o que o amor de verdade ele nos traz, né? O amor ele não é invejoso, ele não é ciumento, né? Então, se nós amamos de verdade, amém, Rafa? Se nós amamos de verdade, por que ele vai cobrir esse amor? Ele vai cobrir essa multidão de pecado. Por quê? Porque sem amor nós sentimos inveja, nós queremos aquilo que aquela pessoa tem, né? Sem amor nós vamos ter raiva, sem amor a gente vai ter todos os sentimentos de pecado, nós vamos ter e praticar o pecado. Mas se nós amamos aquela pessoa de verdade, nós vamos amar, nós vamos cuidar, nós vamos tratar com zelo, a gente vai ouvir aquela pessoa com cuidado, vai entender quando aquela pessoa erra, sabe? Tudo bem, porque eu amo ela e faz parte errar, eu também erro, né? Então nós não vamos julgar aquela pessoa, jogar pedra naquela pessoa. Então sim, quando o amor ele é intenso por alguém, nós evitamos o pecado e isso é maravilhoso, né? Aí, outra coisa, no versículo 9, ele fala o seguinte, e nessa época era costume receber pessoas em casa para dormir, passar. Os lugares eram longes, né? Não tinha carro, avião. Tinha hotel, e assim. tinha hotéis, mas assim, era hábito. Não tinha, né? A cada esquina. Então era hábito de receber as pessoas em casa e para as pessoas passarem a noite para descansar e no outro dia continuar, né, a jornada, enfim. E aqui ele fala, né, sede mutuamente hospitaleiros, e isso nós podemos trazer para nós hoje, né? O hábito de hoje é nós não sermos hospitaleiros, né? Vem alguém, não passa da porta, fica aí fora, oi, tudo bem? O que você quer, né? Ah, não, só queria vir falar oi, tudo bem? Né? E aqui ele fala que nós devemos ser hospitaleiros. E detalhe, não murmurar. Ou seja, não falar mal daquela pessoa quando ela sair. Não reclamar para aquela pessoa quando ela estiver. Né? Pensa que se nós recebemos uma visita na nossa casa, é uma oportunidade do amor de Cristo que está dentro de nós expandir para a vida daquela pessoa, seja quem for, seja uma pessoa que serve a Cristo, né? Aí nós nos fortalecemos os dois, ou alguém que ainda não tem, então uma oportunidade. Então é bem legal isso, porque nós devemos ser mais hospitaleiros. E eu falo por mim, eu antes não era hospitaleira, ainda servindo a Cristo, né? Não gostava de receber visitas e o Senhor tem me corrigido em relação a isso. Ele tem falado para mim que eu estou errada e que eu devo sim receber pessoas e eu tenho que recebê-las muito bem. E então isso tem mudado dentro de mim, né? E hoje eu falo, Senhor, trata meu esposo também para que a gente receba juntos. E hoje eu quero receber pessoas, fazer jantares, conversar, cantar, tocar um louvor, por que não? Né? Então, a gente precisa tratar isso em nós. Esse aconchego, Por quê? Porque Jesus, ele queria todos perto dele. Ele queria as crianças, assim como ele queria as viúvas, ele queria todos perto dele, né? E se nós somos seguidores de Jesus, nós devemos seguir os passos dele, fazer o mesmo. Né? Não se afastar das pessoas, mas se aproximar das pessoas. E isso precisa ser trabalhado em nosso coração. Né? É isso. Tem falando sobre os dons, mas eu vou deixar você ler até o 11. Ó, continua então. Estou lá no versículo 11. Ó, você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá.
Assim, tudo o que realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Né? Pode... Amém. Não, pode. Pode Quer falar, falar você? Dani? Pode falar. A versão da Dani, ela tá um pouquinho diferente, né? Mais explicadinha. E a minha versão, que é a Almeida Revista e Atualizada, fala assim, ó, no versículo 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, tá? É palavra de Deus. Então, esse oráculo aí significa a palavra de Deus. E aí ele fala aqui, ele cita dons, né? Ele cita os dons e como nós devemos usar esses dons. Gostaria de, dividir 3 versículos aqui. Primeiro, Atos 17 e 28. Não, Vou mas tentar eu ser adoro essas rápida, Dani. referências, né? Primeiro Atos. Atos 17, 28, que diz assim, ó. Eu até passei ele para você essa semana. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Então é por meio de Cristo que nós fazemos todas as coisas, né? É por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Então essa vontade de realizar é Jesus, né? Esse realizar também é Jesus, né? É o Espírito Santo em nós. Então, não pensem vocês assim, eu sou tão esforçada, eu sou tão esforçado, nossa, eu sou tão boa nisso, eu sou tão bom naquilo. Gente, o querer e o realizar é o Espírito Santo, tá? Não fique se vangloriando. Mateus 25, agora. Mateus 25, eu vou ler do 34 ao 40. Que diz assim, ó. 25 do 34 ao 40. A gente já até citou ele essa semana. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me revestistes, enfermo e me visitastes, né? Eu não vou terminar, mas Jesus aí, ele cita como nós devemos agir, né? Então, eu era forasteiro e vocês me acolheram. Eu tive fome e vocês me deram de comer, né? E não está falando só aqui fisicamente, espiritualmente, né? E aí vem os dons. Gostaria de dividir com vocês agora 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, eu vou ler do 4 ao 7, que fala assim, ó. Eu tô no segundo aqui. É primeiro. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Fala assim, ó. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, não sei se todos aqui que estão assistindo sabem, né, que nós recebemos dons de Deus, e esses dons, ele é para ajudar o nosso irmão. Esse dom não é para nós, eu tenho um dom, é porque é para eu ser melhor que todo mundo. Agora eu sou a pessoa melhor, né? Não, esse dom é para a gente ajudar. Então, por exemplo, se você tem um dom e você ama as pessoas assim grandemente, né, mais do que todos, é para que você ame mais pessoas que você pode amar para o reino. Eu tenho um dom que é de entender a palavra, e como a Dani, né? Se você tem o dom de entender a palavra, então ensine. Porque nem todo mundo tem esse dom, mas aquelas pessoas que têm é para ensinar, é uma obrigação e é para ensinar os irmãos. Esse dom não é para nós, é do reino que vem na nossa vida para que o reino cresça e para que a gente ajude os irmãos, né? Não para que nós sejamos melhores do que ninguém. E cada um tem um, e não tem um dom melhor que o outro, né? O Espírito Santo, ele dá aquele que melhor vai ser usado naquele meio. Então, cada um está num lugar, né? Como eu vejo mensagens aí do Instagram e Facebook,
foi plantado em um lugar, né? E como você foi plantado nesse lugar, você precisa florescer ali, né? Então, use esse dom para ajudar os irmãos. É isso, Né? Dani. Eu sempre fui muito assim, né? Tipo assim, eu sempre me questionei muito sobre tudo. Então, assim, nas aulas, né, da escola, da faculdade, se eu não entendia, eu ficava assim, né? Eu não conseguia decorar. E aí eu ficava revoltada de que a pessoa não explicou mais profundamente, né? E, e assim, e isso muitas vezes, né, depois, por exemplo, eu me formei em química. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha nada que eu nada. Eu não gostava de história, eu não gostava de geografia, eu não me imaginava, tipo, tendo que estudar isso todo dia, sabe? Aí, matemática eu gostava, mas não era uma coisa que eu. Sim, tipo assim, eu gostava de fazer as contas, tal, mas não que eu queria ficar fazendo isso pra sempre, né? E, e eu ficava lá, assim, me perguntando o que eu vou fazer, né? Aí eu fiz cursinho, aí no cursinho eu era muito ruim em química, eu comecei a estudar muito química, aí eu comecei a entender, eu falei, até que legal, acho que eu vou fazer isso. Sei mais o que fazer. E eu gosto de comer bem, sabe? Então eu vou colocar engenharia de alimentos depois. E aí eu acabei indo pra química, né? E eu sempre ficava me perguntando qual era o meu propósito. Deus, o que eu tenho que fazer da vida, sabe? Não sei o que eu faço. Tipo, e aí, esses últimos tempos eu tenho tido entendimento assim: o que você faz bem, né? Só que tipo, demorou pra eu entender isso. Porque muitas vezes eu não gostava de ficar pensando no que eu faço bem, sabe? Tipo assim, eu não gostava de dar qualidades, né? Quando eu ia fazer entrevista, as pessoas perguntavam qual é o seu defeito. Eu tinha vários pra falar. Aí na hora que perguntavam minhas qualidades, eu ficava tipo assim, sei, nenhuma. Tipo, não sei qual é a minha qualidade, não tenho, eu acho. E aí eu comecei a perceber que em todo lugar que eu pisava, na faculdade, na escola, os meios em que eu estava, eu sempre gostava, tipo assim, se eu via que alguém não estava entendendo alguma coisa, era, tipo, eu queria ajudar, porque eu sei quando eu não entendia como era ruim, sabe? Então, eu comecei a ver que eu gostava de ajudar, sabe? Eu gostava de ajudar, eu gostava, tipo, de ajudar, mesmo não precisando, sabe? Tipo assim, às vezes eu nem tava de férias já da faculdade, eu ia pra faculdade só pra ajudar as pessoas, né? E e aí, né, é isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente se questionar, tipo assim, por que eu vim pra cá? Qual é o meu propósito? Às vezes você faz doce super bem, né? Por que não servir a Deus fazendo doce? Porque tudo que a gente faz, né? A gente leu no comecinho, lá em Romanos 12, 36 ou 33, eu não lembro, que falava, né? Tipo assim, de todas as coisas são pra Ele. Então, todas as coisas que você faz no seu dia a dia são pra Deus, né? Então, que a gente faça com excelência, né? Eu tava vendo. Não vou comentar agora porque eu esqueci, mas tem uma palavra em hebraico que. Lembrei. É excelente, alguma coisa assim. A palavra, eu acho, tá? Depois eu tenho que confirmar. Se estiver errado, eu corrijo na descrição do texto, da postagem. Mas assim, excelente justo. Justo ou excelente significa também completo. Então não precisa estar excelente, precisa estar completo. Se você fez o seu serviço completo, é como se fosse já excelente, né? Então a gente tem que fazer as nossas coisas completas. Então, se você tem um dom de falar, né? A pessoa que fala muito, tipo, igual a gente, né? Eu e a Gabi, você viu, a gente fala bastante. Então, que a gente use a nossa boca, né? Eu não. Que a gente use a nossa boca para poder falar de Deus, né? Isso não significa que eu fico o dia inteiro falando de Deus, né? Tipo, se eu vou na padaria e eu já quero falar de Deus pra pessoa, tipo, eu vou no mercado, vontade eu tenho, mas não adianta a gente falar sem discernimento do Espírito Santo, né? Sem que o Espírito Santo fale assim, ó, aquela pessoa vai lá falar. Esses dias eu fui no Tenda, num supermercado atacado aqui perto, né, aqui em Campinas, e aí eu fui no banheiro, né? E aí na hora que eu fui, passei pela saída do mercado, tinha aqueles hominhos, sabe? Aqueles mocinhos que fica parado assim na frente do mercado, vendo quem é que tá saindo. Aí eu vi ele, né? Aí na hora que eu vi ele, eu entrei no banheiro, aí eu senti assim, ele é diferente, fala com ele. Aí eu assim, não. Falar o quê? Tipo, não sei, não tem nada pra falar pra ele. E aí eu lá no banheiro. Aí eu saindo lavando a mão. E aí aquele negócio no meu coração, você tem que falar com ele, sabe? Eu falei, não, eu vou até voltar por fora pra não ter que cruzar com ele, sabe? Tipo, evitar.
E aí ele não tava sentado no banquinho, sabe? Mas eu eu ia sair por fora só pra não ter motivo internamente, sabe? De não obedecer. Mas eu peguei e saí eu fui pela mesma porta que eu saí, né? Eu entrei de volta no mercado pela mesma porta. Eu ia dar a volta no mercado por fora. Olha a cabeça da pessoa. E aí eu entrei pela mesma porta e ele não tava no banquinho. Eu falei, ó, Deus, ele não tá sentado no banquinho, não vai dar pra eu falar nada. E aí, na hora que eu tava passando na roleta lá de entrar no mercado, ele sentou no banquinho de novo. Eu falei, ai, mano, ele sentou no banquinho. Aí eu passei por ele e não fui. Aí eu, né, fala com ele. Eu falei, nem sei o que eu vou falar. Ele, mas vai lá. Aí eu voltei. Aí eu olhei pra cara dele. Falei, moço, tudo bem? Ele, tudo. E aí eu senti de falar que ele era muito especial, né, pra Jesus. E eu não sei por que eu falei isso, sabe? Tipo assim, não sei, veio uma vontade de falar, eu nem sabia o que eu ia falar, e a palavra veio na hora que eu olhei pra cara dele, que eu não sabia, eu fiquei, oi, tudo bem? Tipo assim, e aí? E aí veio, né? Então, assim, que a gente use a nossa boca, né, de modo que alegre o coração do Senhor e que a gente seja obediente. E aí eu falei, aí ele me respondeu assim, nossa, moça, você mudou meu dia, sabe? Então eu não sei por que eu mudei o dia dele, né, com essas palavras, mas alguma coisa aconteceu dentro dele. E eu fui embora, pensando, gente, o que foi isso, né? E então os nossos dons, né, a Deus, eles querem nos usar onde a gente está, né, onde você foi plantada, né, Gabi, igual você falou. No seu trabalho você tem que ser usada, aonde os seus pés pisar, que você possa ser luz ali e anunciar a palavra de Deus, não de forma insistente e sem contexto, né? Deus, ele vai te dar o momento certo e é ali quem vai falar não vai ser você mais, vai ser o Espírito Santo que vai falar, né? Acho que é isso. Dani, deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo está falando para mim que tem uma pessoa aqui, ou ela vai entrar, eu não sei. Eu não tenho tive essa revelação, mas que ela, acho que ela não tem dom nenhum, né? E o Espírito Santo também me disse que ela fica se perguntando assim, mas eu não tenho, eu não sou capaz de nada, né? Deus não me deu dom. Aí o Espírito Santo falou para você o seguinte, para essa pessoa, não sei quem é, tá bom? Você já tem um dom. Todos nós nascemos com um dom. Nós podemos receber coisas do Espírito Santo, ele pode nos dar. Dom de falar em línguas, a gente já falou sobre isso na célula, né? Depois do batismo do Espírito Santo, nós podemos receber o Espírito Santo. Mas você já nasceu com um dom, né? E não pense você que é algo tipo assim, vai vir algo extraordinário um dia e tal. É algo que você já tem. Deus vai usar, como a Dani falou, algo que você já tem o reino dele. Tá? Como lembra aquela passagem daquela viúva, né? E que Elias, né? Elias pede para que ela faça um pão para ele, e ela diz, mas eu não tenho, né? E aí ele fala assim para ela, não, você vai fazer com o que você tem e não vai acabar. Então Deus usa aquilo que nós temos, né? E aquilo vai jorrar. E, né, como a Dani falou, você faz bem um doce, Deus vai fazer aquilo brotar, jorrar, multiplicar, triplificar. Então é assim que é o dom. Você já nasceu com ele, você já tem algo que você fala assim, isso eu me destaco melhor. Né? Então tem uma pessoa aqui que acha que não tem dom. Aí o Espírito Santo só está falando para eu dizer para você já tem. Todos nós temos um dom, todos nós nascemos com dom. É algo que você está um pouquinho, que se, sabe, que Deus fala assim, olha, eu te dei, isso você se destaca no meio das pessoas. E todos nós temos algo que nós nos destacamos. Então, é isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. E depois leia essa passagem lá, né, que Elias usou aquela cartinha lá, assim como aquela outra do azeite, né, ele usou o azeitinho que ela tinha lá e aquele azeite jorrou, multiplicou, isso também vai acontecer com o seu... É como se fosse um fermento, né? Você pega um fermento, você tem uma massa que você vai fazer um pão, né? E aí você coloca esse fermento nessa massa e ele fica lá de repouso. E aí ele né, começa a fermentar ali, né, no caso, começa a liberar, né, CO2 e essa massa vai expandindo, porque vai saindo gás dela, né, vai saindo gás, e ela vai se expandindo. Então, muitas vezes é dar o passo inicial, né, arriscar, dar um passo de fé, que é tão difícil, né? Às vezes a gente quer que desça um anjo
Tipo assim, eu, né? Eu quero, assim, às vezes, que desça um anjo e fala assim, olha, Daniele, faça isso, aquilo e aquilo lá. E aí depois você faz isso e depois aquilo outro, tá bom? E vai embora. E aí eu pego assim, tá bom. Aí eu vou fazer a risca, porque eu sou muito obediente a cumprir, sabe? E aí eu vou seguir a risca, eu não vou mudar uma vírgula. Mas não é assim. A gente, Deus, ele quer que a gente confie nele. E muitas vezes é um passo de fé. E a gente só vai conseguir dar esse passo de fé na hora que a gente pisar e é tipo, olha, era isso. E aí a gente dá outro passo, a gente ora, pede direção, e a gente sente e dá outro passo. Opa, eu acho que foi muito para a esquerda. Deixa eu ir mais para a direita. E esses são os passos que o Senhor quer que a gente dê, né? É fazendo, né? Sim. Por exemplo, assim, né? Se a gente, por exemplo, se tiver uma criança se afogando numa piscina, e a gente, não estou falando que não é capaz de acontecer isso, porque Deus pode todas as coisas, mas pensando, né, se tiver uma criança se afogando na piscina e você ficar aqui do lado de fora, orando, Senhor, salva essa criança. Senhor, pode ser que sim, pode ser que ele mande um anjo e tire essa pessoa de uma forma sobrenatural da água e essa criança sobreviva tipo, você não fez nada, só fez por meio da oração. Mas se você não for lá na água e pegar essa criança, ela vai ficar se afogando, né? Então, isso não significa tomar ações e atitudes sem antes consultar o Senhor, sem antes saber se é isso que Ele quer, sem antes orar, sem antes entregar, para aí sim você pular na piscina, sabe? Mas se a gente ficar parado de braços cruzados esperando uma resposta, pode ser sim que eu não posso falar que não pode acontecer, né? Pode ser sim que o anjo desça e fale, ó, faz isso, 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 sabe? Mas pode ser que não. Pode ser que Deus está esperando você dar esse passo de entrega, né? De fé. Inclusive, eu queria ler Romanos. Deixa eu ver qual que é esse. Acho que é o 9. É Romanos 9, o versículo 31. Do 31 ao 32. Que aí fala assim, já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Né? Aqui ele fala assim que o povo de Israel nunca teve sucesso ao tentar fazer a lei, é porque lá na época, né, de Abraão, de Moisés, na época de Moisés teve todas as leis que tinham que se cumprir antes da vinda de Jesus, e aí eles seguiam a lei para se tornar justo diante de Deus. Mas depois que Jesus veio, essas leis caíram e se resumiram em duas únicas leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E a fé em Jesus Cristo para chegar a Deus. E aí no 31 fala assim, já o povo de Israel... Ah, desculpa, eu já li isso. Aí, né, nunca teve sucesso. Por que não? No 32 fala. Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma pedra que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado, né? Então, a gente tem sim que encontrar o nosso propósito, porque todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados para ser filho de Deus, e através da nossa vida a gente tem que sim tocar outras vidas, e aí nisso a gente vai encontrar o que fazer da nossa vida, como fazer isso, cumprindo todos os nossos deveres e junto ou em paralelo, depende de cada pessoa. Às vezes você vai se dedicar só a isso na sua vida, e tem gente que vai fazer os dois ao mesmo tempo. E não vai ser porque você fez isso que você será salvo, mas sim pela sua fé em Jesus Cristo. Então, essa pedra de tropeço ou seja, você coloca a pedra de Jesus Cristo na tua vida, aceita ela e tropeça nela mesmo. Porque aí você começa a tipo assim, se vangloriar, olha, eu fiz isso, olha como eu faço bem em tal atividade, olha como eu faço esporte bem, ou então olha como eu cozinho bem, olha como eu falo bem, olha como eu trato bem as pessoas, olha como eu ajudo o pessoal na rua, sabe? Mas não é isso.
E isso é o mínimo que a gente tem que fazer para que a palavra de Deus seja, né, disseminada, vamos dizer assim. É só isso. Amém. A gente parou no... No 11? Agora continuando no 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe tivesse acontecido. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não sejam por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Achei muito boa essa parte, né? Se o seu sofrimento tá vindo decorrente de um fruto da sua carne, né? Do fruto do seu espírito e não do Espírito Santo de Deus, agora, né, sofre, meu irmão. Tipo assim. Agora, ninguém mandou você meter o bedelho não devia, ninguém mandou você dar, né? Tipo assim, agir na carne, ação gera reação. Isso é física, lei da física do mundo. Se eu pegar essa caneta e jogar, eu não tô na lua, ela tem gravidade aqui, ela vai cair, sabe? Então, ação gera reação. E se for uma ação da tua natureza humana, nossa, a gente sabe como é. Verdade. Bom, vamos lá, no 16. Gabi, volta. Aí. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louve a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do. Ah, Dani, parou. É rapidinho. Gente, eu só tenho mais um versículo até o final, que é esse que eu vou falar agora. Lá no versículo 12, 13, ele fala de fogo, né? E assim, gente, toda vez que a Bíblia fala de fogo, ela fala de purificação. Porque o que acontece quando passa o fogo? Purifica, santifica, tira coisas impurezas, esteriliza. tira tudo que é ruim, né? E aí, eu gostaria... Não, falei esteriliza. Quer falar? Esteriliza. Então, vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 6, que é uma passagem que eu leio toda vez, que é do 1 ao 7. Gente, Isaías 6, do 1 ao 7. Uhum. Que fala assim, gente, agora imaginem só, vejam comigo nessa leitura, de como somos nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E aí o 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Então, ali no versículo 12, né, quando ele fala assim, ó, amados, não estranheis o fogo, né, ardente, que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, o fogo, ele vem para essa santificação. Ali, o profeta Isaías, quando ele tem essa visão, quanto mais próximos de Deus nós estamos, assim como Moisés chegando perto da sarça, que estava ardente, tinha fogo,
quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós temos a consciência que nós somos impuros, pecadores e que precisamos do amor de Deus. Então, Isaías, esse fogo, ele é necessário, sabe? É necessário para quê? Para tirar o pecado da nossa vida, para tirar as nossas vontades. Gente, é necessário, o fogo de Deus precisa passar na nossa vida, né? E nós precisamos ser santificados para as nossas vontades, né? Então, assim, não deixa de... assim, eu não quero que o fogo passe pela minha vida. Não, queira que o fogo passe pela sua vida. Queira ser santificado, queira ser purificado, esterilizado, como a Dani falou. Hoje tá tão na moda, né? Passou pela autoclave? Se passou, agora se não passou, não dá, né? Porque a autoclave, ela vai matar toda a impureza. E aquele objeto, né, aquele utensílio, ele vai estar pronto para ser reutilizado. Então, para você ser reutilizado ou utilizar a obra, você precisa passar pelo fogo. Precisa ter mudança e santificação na sua vida. E aí você vai ser usado. Sabe, quando eu entendi isso, gente, não foi fácil. Não é fácil. Você vai falar assim, eu vou ter que passar pelo fogo. Como assim? Mas é necessário. Então, era só isso, Dani. Só esses versículos de Isaías. E, gente, a melhor coisa que tem é passar pelo fogo. É bom demais. Você sai amando mais a Deus do que qualquer outra coisa. Você sai amando Ele, entendendo que a sua vida, a sua família, a sua casa está nas mãos dele. Glória a Deus por isso, sabe? E quando acontece um problema, igual às vezes aqui em casa, das crianças ficarem doentes, tudo bem, Deus está na direção, né? A gente não sofre mais aquele sofrimento de antigamente, tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus. E agora não, porque você acredita que, assim, por mais que nós ficamos preocupados e tristes, nada foge das mãos dele, que ele vocês viram ali? Ele é grandioso, ele é poderoso e santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Eu só queria deixar aqui registrado que eu fiz uma live um tempo atrás sobre o ouro, né? Sobre o ouro que passa pelo fogo. Então, tá salvo lá na timeline do Ao Pai Devocional. Não aqui nesse perfil, mas eu vou compartilhar nos stories depois. E tem uma continuação nos destaques sobre o fogo. Então, só para deixar aqui para quem quiser ver, vai estar lá. A Simone falou assim: essa é a minha busca diária, passar pelo fogo e ser uma nova pessoa com a direção de Deus. Eu creio que eu vou conseguir essa bênção em nome de Jesus. Sim, porque você é uma joia rara. Amém. Né? Você é uma joia rara. Eu sou uma joia rara. A Gabi, todos nós que cremos, né, somos uma joia rara. E aqueles que ainda não creem, que vão crer um dia, são joias raras. Então, assim, quando estamos na mão do Senhor, ele pega igual, né, o ouro vem cheio de barro, vem misturado com outros tipos de metais, e aí ele precisa ser purificado. E mesmo assim, eu vi depois, né, a continuação do que tem no destaque lá sobre essa live quando você vai pegar uma joia que você já tem, um colar de ouro, por exemplo, e você vai querer transformar numa outra peça de ouro, você dá lá pro olífero, alguma coisa assim, você dá lá pra pessoa que faz isso, né, que são pessoas específicas, ele vai fazer a purificação desse ouro novamente. Eu achava que ele ia derreter o ouro, colocar num molde e aí tava pronto, sabe? Mas não, né? Muitas vezes a gente passa pela purificação várias vezes. Então, se você, tipo assim, já passou uma vez, né? E a gente consegue perceber quando a gente passa, às vezes você vai passar mais de uma vez, porque é necessário que mesmo uma joia já pronta, ela, quando vai passar para um degrau a mais, vamos dizer assim, né? Subir de nível no joguinho de videogame, por exemplo. Pensei no joguinho de videogame. Mas não subir de nível. Mas assim, quando ela vai ser transformada em uma outra peça que vai ser usada em alguma outra coisa, ela precisa ser purificada novamente. E ser purificada novamente é passar novamente pelo fogo. E por vários estágios de como se faz um ouro. Assim como um vaso, né?
também fiz uma vez um vídeo falando de como que é o processo de fazer um vaso de verdade que a gente tem em casa. E é muito semelhante ao que a gente passa na nossa vida, né? Então Deus nos dá exemplos nítidos de como que é fazer uma peça de joia rara, de como que é fazer um vaso de barro. E os estágios em que essas peças passam são semelhantes às nossas vidas, né? É só isso. Amém. Bom, então tá. 16 agora. Não, 16 a gente já leu, né? Agora é o 17, né? Pois chegou a hora do jogo. Hã? Eu não lembro. Não, eu falei, eu não lembro se ficou no 16 eu ou acho que sim, 17. eu vou ler o Mas 16 de segue novo. aí. Mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E, se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se sofrerem por cumprirem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Olha isso como é forte. É muito forte isso, né? O julgamento começa na casa de Deus. A gente acha que vai ser julgada lá primeiro quem, quem não pertence à casa de Deus, mas não, né? Porque a maioria dos dedos apontados vem da casa de Deus, né? E não é e Deus não se alegra desse comportamento, né? Igual a gente já falou em outras vezes, né? Isso, né? E como é tenso. O justo é salvo por um triz. Ou seja, você sendo 100%, né, obediente, 100% é difícil, mas você, tipo, se dando o máximo em ser obediente, cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, você vai ser salvo por um triz, né? Aí que vem aquele negócio da graça que a gente tinha conversado, né, nas lives anteriores. Somos salvos pela graça e não pelas obras, e sim pela fé, né? Amém. E aí tem um ditado popular aí que fala assim, ó. Nossa, se tá difícil com Deus, imagina sem Deus. É o que tá falando aqui, né? Se com Deus já é complicado e a gente já passa pelo fogo e já é transformado dia após dia, imagine aqueles que não têm Deus, que tá falando aqui. Eles serão julgados, né? E eles vão passar pelo julgamento e tudo, toda a iniquidade, tudo que eles fizeram de errado, de que não agradaram o coração de Deus, né? E que não coube dentro da palavra virar à tona, né? Aí a gente vê memes na internet, né? Passando no telão os pecados, né? E a gente acha super engraçado isso, gente, mas não é engraçado. Se você for pensar que uma pessoa vai para o inferno, né? Outra coisa é isso, que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós achamos engraçado. O Senhor também tem me corrigido em relação a isso. Não é engraçado, né? A gente precisa criar esse hábito de servir ao Senhor e parar, sabe, de achar esse tipo de assunto engraçado, porque é muito sério, é um assunto muito sério, né? Ah, mas a gente precisa viver com alegria, sim, alegria no Senhor, mas a gente não precisa usar uma coisa que a pessoa vai para o inferno de verdade, a palavra fala isso, que lá há choro e ranger de dentes, e é para a eternidade como algo engraçado. Eu não acho isso engraçado, eu acho que nós devemos tratar isso com seriedade e buscar essas almas arduamente. A gente precisa orar por elas, clamar por elas, e é isso, sabe? Era só isso, Amém. Dani. Eu acho que é isso também. Eu não senti mais nada do que compartilhar. Se vocês, né, tiverem alguma coisa para complementar, fiquem à vontade. Mas eu acho que é isso, né? Capítulo 4, pequenininho e ao mesmo tempo tão rico, né? Então, Verdade. então tá. Então vamos orar para encerrar? Amém. Pode orar. Pode orar, Dani. Então vamos lá. Bom, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento, obrigada por essa manhã, obrigada por todas as pessoas que estiveram conosco, obrigada pelas pessoas que irão nos assistir, Pai. Que o Senhor traga aqueles que precisam assistir e que essas palavras que nós falamos hoje
sejam colocadas em nosso coração e que nós possamos viver essa palavra e colocá-las em prática. E que tudo seja feito, Pai, para Ti e não para nós. Que todas as nossas ações sejam para Ti e não para nós. E que nós possamos fazer, Pai, todas as coisas em nossas vidas por completo. E possamos entender o que o Senhor tem para nós. E que nossas orações sejam direcionadas pelo Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada por tudo, que nosso dia seja iluminado por Ti, que o Senhor nos afaste de todo mal e nos proteja, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, pretendo deixá-la salva, a live. Se não ficar salva, ela provavelmente vai estar no YouTube, tá bom? Então, o YouTube, Amém. qualquer coisa, é Ao Pai Devocional. Né? A gente tá no Maternário em Cristo. Mas as duas páginas andam juntas, vamos dizer assim. Tá bom? Então tá, gente. Então fica com Deus. Um Amém. beijo, Gabi. Bom Obrigada dia. por estar novamente conosco. E se Beijo, tudo colaborar, amanhã estaremos aqui Ai. com o capítulo 5. Amém? Então tá, um beijo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Bom dia. Amém.